Na última semana, o dólar chegou a bater a cotação de 6,10, passando pela primeira vez na história do patamar de R$ 6. Além disso, os títulos públicos dispararam em termos de taxas, ele teve prefixado pagando até 14%, indexados à inflação passando de IPCA mais 7, coisa que não víamos desde 2015, na época do governo Dilma. O Ibovespa caiu com esse movimento, com uma queda acumulada na semana de 2,68%. O IPCA 15, a prévia da inflação, veio acima das expectativas, acumulando 4,77% nos últimos 12 meses, lembrando que o teto da meta de inflação para 2024 é de 4,5%. Quando o Banco Central não consegue cumprir essa meta, o presidente do Banco Central tem que escrever uma cartinha para o Senado falando sobre por que ele não conseguiu bater a meta. E aí, justamente por conta disso, esse aumento de inflação que nós estamos vendo, o mercado passa a precificar de uma forma mais ampla e na próxima reunião do Copom, a última desse ano, que vai acabar no dia 11 de dezembro, nós poderemos ver um aumento de 1% na taxa Selic. Se a gente pega as opções de Copom, a maioria ainda acredita no aumento de 0,75%, mas o percentual de crédito, nessa opinião, tem caído, enquanto a de 1% tem subido. Inclusive, o JP Morgan já coloca que a taxa Selic no Brasil, no ano que vem, pode chegar até o patamar de 14,25%. E lógico que tudo isso não aconteceu da noite para o dia, mas há um grande peso no anúncio que aconteceu na última semana, feito pelo ministro Haddad. E aqui, dando a César o que é de César, vale falar que ele tentou impedir esse tipo de anúncio, conversou com o presidente, mas não conseguiu. Que inicialmente seria um anúncio de corte de gastos, mas acabou virando um anúncio de renúncia a receitas. E é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te lembrar que no dia 9 de dezembro, daqui a uma semana, eu vou abrir inscrição para a última turma desse ano, a 28ª, desde que foi lançado, do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, investindo em diferentes ativos, moedas e até países, porque você aprende a investir tanto no Brasil quanto no exterior, de maneira a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia você possa efetivamente viver de renda. Lá você vai aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em renda fixa, Bitcoin, usar o mercado internacional também a seu favor, montando a sua carteira, pensar em alocação de ativos, aprender toda a parte dos impostos, tanto nos investimentos nacionais quanto nos internacionais, declaração de imposto de renda, uso da compensação de prejuízo para pagar menos imposto, enfim, tem muita coisa lá dentro. Se a gente soma as aulas gravadas com as aulas ao vivo, são mais de 70 horas de conteúdo. Lembrando ainda que tudo que você vê no Viver de Renda, e eu me esforço muito para ser didático, como é novo para muita gente, pode gerar dúvidas. E uma das coisas mais interessantes do curso é a equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Não tem dúvida que fica sem resposta no Viver de Renda. Então, para você que encerrar bem 2024 e começar 2025 investindo com conhecimento de base, fica o convite para que você faça parte dessa última turma. Para quem quiser mais informações, o link de pré-matrícula está aqui na descrição. Agora, voltando ao assunto do vídeo, falando propriamente do anúncio do ministro Haddad, que aconteceu na noite de quarta-feira. Ele foi em rede nacional para anunciar o tão aguardado pacote de corte de gastos. Uma medida esperada já há muito tempo, tendo em vista que o governo, apesar de nesse ano ter batido recorde atrás de recorde de arrecadação, porque janeiro foi recorde, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e provavelmente teremos recorde também em novembro quando saírem os dados. Ainda assim, o governo continua gastando mais do que arrecada. Inicialmente, nós tínhamos uma expectativa para 2024 de déficit zero, que já foi adiado e jogada mais para frente, e conta com cada vez menos credibilidade, por conta justamente do movimento que está acontecendo. A gente pega, por exemplo, o governo Lula, além do dólar ter batido pela primeira vez mais de R$ 6 na história, nós também chegamos à marca nada comemorativa da dívida pública atingindo pela primeira vez o patamar de 9 trilhões de reais, o que significa uma alta até agora de 952,6 bilhões de reais apenas em 2024 e de, arredondando, 1,8 trilhão desde o início do governo Lula 3. Apenas para dar uma dimensão do quanto isso significa em termos de crescimento de dívida, eu vou colocar aqui na tela o crescimento que nós tivemos da dívida em diferentes governos. Repare que no Lula 2 nós tivemos um crescimento da dívida de 675 bilhões, no governo Dilma 1,24 trilhão, na fase Dilma-Temer 2015 até 2018 2 trilhões, no governo Bolsonaro 1,95 trilhão, com uma pandemia no meio do caminho, lembrando que a gente ficou com déficit naquela época de mais de 1 trilhão, ou seja, gastamos mais de 1 trilhão em relação ao que foi arrecadado, e agora no governo Lula com apenas 2 anos de governo, ou seja, mais 2 pela frente, nós já temos 1,8 trilhão até agora, sendo que como a nossa dívida cresce a juros altos, mais ou menos 45% dela está atrelada à Selic, e agora está em 11,25 com tendência a aumentar, e como também continuamos gastando mais do que arrecadamos, terminando em mais dívida, é bem capaz que esse número termine agora em 2024 mais alto do que em todo o governo Bolsonaro, o que levou a nossa relação dívida-PIB, apesar do crescimento do PIB, a estar próxima do patamar de 80%, colocando na vírgula que tem 78,6 agora, e com os quase 870 bilhões de juros que pagamos sobre a nossa dívida, também colocou o Brasil no topo do ranking do país
país que mais paga juros. Lembrando que o PIB esse ano está crescendo acima da expectativa, cerca de 3%, mas veja que de juros a gente pagou basicamente o dobro, chegando a quase 6%. Ou seja, repare que todo esse cenário é altamente desconfortável para o Brasil, e como justamente o início desse problema todo é o fato de que a gente continua gastando mais do que arrecada, esse pacote de corte de gastos era muito aguardado pelo mercado. E o que o Haddad anunciou basicamente? De forma geral, ele falou o seguinte: ele vai limitar o crescimento do salário mínimo a no máximo 2,5% acima da inflação. Ele também vai combater os supersalários, tomando medidas para que nenhum servidor público ganhe mais do que o teto constitucional, que atualmente fica na casa de uns R$ 44 mil por mês. Ele também falou da aposentadoria dos militares, estabelecendo uma idade mínima para reserva e limite de transferência de pensão, isso tentando tornar a previdência militar mais sustentável. Também anunciou uma restrição ao abono salarial, fazendo com que a faixa ao longo do tempo seja reduzida pela inflação, fazendo com que ela passe a contemplar quem recebe apenas 1,5 salário mínimo, e não mais quem recebe 2. Também anunciou uma limitação de emendas parlamentares, com crescimento atrelado a 2,5% acima da inflação, e 50% das emendas deverão ser destinadas à saúde pública. Aí você pode estar pensando, poxa, mas até agora, né, ele está querendo realmente cortar gastos. Tudo bem que o mercado podia esperar cortes maiores do que aqueles que foram anunciados, até porque esse corte não impacta, ele não traz o déficit para zero no Brasil, como prometido. Contudo, essa não foi a parte realmente ruim. Apesar do pacote de corte de gastos não ser tão robusto, seriam mais ou menos 70 bilhões de corte ao longo dos próximos 2 anos, o ponto que realmente pegou foi que esse anúncio de corte de gastos acabou virando um anúncio de renúncia de receita. E essa foi a parte que o pessoal gravou mais, quando o ministro Haddad garantiu que a promessa de campanha do presidente Lula de isentar quem ganha até R$ 5 mil de imposto de renda seria cumprida, com base na criação de um novo imposto para pegar o pessoal que ganha mais de R$ 50 mil por mês. Se a gente pensa do ponto de vista político, isso pode ter sido feito para, primeiro, apaziguar a base do PT, que era contra o corte de gastos. Então você tira de uma ponta, mas dá numa outra. Talvez até como um movimento de campanha pré-eleitoral, porque afinal de contas é algo muito popular, você cortar impostos de uma boa parte da população. Pelas estimativas, seriam cerca de 36 milhões de brasileiros que poderiam se beneficiar dessa medida. E ainda seria interessante do ponto de vista eleitoral, porque em pesquisas, o que geralmente acontece é que o pessoal que tem uma menor renda é mais propenso a votar no PT, principalmente quem ganha abaixo de R$ 3 mil mensais. Entre 3 e 5, o PT já perde muitos votos, e acima de 5 mil, eles já não são a escolha majoritária. Então, se você consegue uma isenção para quem ganha até 5 mil e depois uma escadinha que faz com que o pessoal que esteja imediatamente acima de 5 mil não pague tanto imposto quanto hoje, em termos políticos, é muito interessante. Provavelmente você vai conquistar mais votos. E vale dizer também que, do ponto de vista do reajuste da tabela, não seria algo tão absurdo assim se você considera a defasagem que a gente tem ao longo dos anos. Pegando dados do pessoal da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a defasagem da tabela entre os anos de 1996 até agora, 2024, chega a 167%. De modo que essa tabela que você vê aqui na tela, que é que vigora atualmente, com o reajuste deveria ser essa tabela aqui. Veja que, de fato, quem está ganhando mais ou menos até 5 mil um pouquinho mais do que isso, deveria ficar isento de imposto de renda. E os 27 mil que incidem hoje sobre quem ganha mais do que 4.664 deveria estar reservado somente para quem ganha mais de 12.455. E eu, como liberal, acho muito interessante que você tenha menos imposto de renda para que as pessoas tenham mais dinheiro no próprio bolso para fazer suas próprias escolhas. Mas o único ponto é que essa renúncia de receita por parte do governo deveria ser acompanhada de mais renúncia de gastos, o que não aconteceu, porque esse corte de gastos nem cobre o excesso que nós temos agora, e enquanto isso o governo vai lá e anuncia ao mesmo tempo uma queda de receita. Quase como o tempo todo você prometer que vai fazer dieta, que vai comprar alface, mas na verdade fala isso enquanto come bolo. E agora é importante, qual seria o impacto dessa renúncia de arrecadação por parte do reajuste do imposto de renda? Isso pensando que não teremos nada para compensar esse reajuste. Na verdade, foi anunciada essa questão de imposto para quem ganha mais de 50 mil, sobre o qual vou falar mais adiante. E a estimativa, ela varia. Se você pega a estimativa mais conservadora, ela coloca o impacto de 35 bilhões de renúncia fiscal. Que se você pensa em termos de quanto o Brasil arrecada com imposto, pegando dados do impostômetro, estamos agora em 3,3 trilhões de reais arrecadados, isso mostra o quanto imposto de renda arrecada pouco aqui no Brasil. Uma vez que esses 35 bilhões são basicamente 1% da arrecadação até agora. No entanto, esse impacto poderia ser menor com o sucesso da criação de um novo imposto, com uma alíquota que chegaria até 10% somente para quem ganha mais de 50 mil reais mensais. E aí eu vi muita desinformação sobre essa parte, porque alguns falaram, não, isso não tem como dar certo, porque afinal de contas, se o cara ganha 50 mil na pessoa física, ele cria uma PJ, já não estaria submetido a esse tipo de imposto, mas não é bem assim. Vamos ver como é que esse imposto, pelo menos no plano de hoje, iria funcionar. Ele não seria cobrado de maneira mensal, ele seria cobrado quando você fizesse sua declaração do imposto de renda. E se na declaração, naquele campo onde você tenha simplificado a completa, a sua alíquota de imposto não tivesse chegado até 10%, no mínimo, você estaria elegível a esse imposto caso ganhasse mais do que 50 mil mensal, que dá 600 mil no ano. E aí perceba o seguinte, aquele cara que tem uma remuneração de 60 mil, ou seja, passou
dos 50 mil mensais. Só que ele paga sobre esse dinheiro a alíquota dos 27,5, sobre basicamente toda a remuneração, né? Exceto uma parte menor que está submetida a alíquotas mais baixas, o que está abaixo dos 4.600 e pouquinho, começa a pegar 22,5, vai baixando, até que tem uma parte, inclusive menorzinha, isenta. Mas vamos dizer que a alíquota média dele bateu em 20%. Então, como esse cara já paga 20% sobre o que ele ganha na renda, ele não teria que pagar mais nada. Ah, mas ele também pode ter dividendos que vêm das empresas nas quais ele investiu em bolsa. Tá, vai somando dividendo. Digamos que a alíquota dele caiu no final, então, pensando em tudo que ele tem de renda, para 15%. Quanto ele pagaria a mais? Nada. Agora, pegando um outro exemplo de uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de remuneração, não tem salário, não tem prolabore, ela simplesmente vive da retirada de lucros de uma empresa. E nem pensa em empresa da bolsa, uma empresa que ela tem aberta, uma PJ. Exatamente o exemplo de como uma pessoa, entre aspas, poderia fugir desse imposto. Se ela ganha de dividendo 1 milhão no ano e o imposto de renda dela é zero, porque o dividendo ele é isento, então ela pagaria esse novo imposto, com uma alíquota que chegaria no máximo em 10%, mas iniciaria menor. E aí, nas estimativas do governo, parece que eles esperam conseguir, com essa arrecadação nova, compensar a renúncia da arrecadação antiga. De fato, será que é isso que vai acontecer? É difícil prever, porque veja o seguinte, vamos pegar essa pessoa que, teoricamente, aqui vamos facilitar a conta, pagaria 10% sobre 1 milhão. Só para facilitar, então ela tem uma conta de 100 mil a ser paga para o governo. Ao invés de pagar os 100 mil para o governo, a gente pode entender que ela teria R$ 99.999 para contratar um advogado para que ela pudesse pagar menos. Seria esse o limite racional. Então, se ela contrata o advogado por 30 e o cara consegue montar algum tipo de esquema para que ela não tenha que pagar esses 100, ela teve um ganho no final de 70 mil. E quando você fala dessa faixa do pessoal que ganha mais, geralmente eles são os mais preparados, ou individualmente porque aprenderam sobre isso, ou porque conseguem contratar alguém para justamente conseguir diminuir o que eles têm que pagar de imposto. Então, provavelmente, aquilo que o governo acha que vai arrecadar tende a ser menor ao longo do tempo. E aqui vale dizer que esse é só um primeiro esboço, né? Porque ao final do vídeo eu vou dar os passos necessários para que isso se transforme realmente em lei. Vocês verão que eles não são triviais. Então pode ser que tudo que eu tô falando aqui não venha acontecer. O que politicamente ainda seria bom pro governo, porque ele pode culpar o Congresso quanto a isso. Falar que, olha, o presidente tentou, mas infelizmente o Congresso, conservador, de centro, de direita, enfim, usar qualquer tipo de história para falar, não passou. Ok, Bruno, mas quais poderiam ser os impactos caso isso efetivamente viesse a passar? Primeiro, que só começaria a valer a partir de 2026. Esse ano aqui já tá no final. Em 2025 a gente teria todo o processo para que isso viesse a acontecer. Como eu já disse, se é que vai acontecer, mas pensando aqui que não teríamos muitas intercorrências, em 2026 começa. Além, obviamente, do fato de que politicamente seria muito bom pro presidente, pro PT, se a gente pensa em termos econômicos, num primeiro momento você tem as pessoas com mais dinheiro na mão. E como a gente tá falando de pessoas de classe média para baixo, geralmente, quando esse pessoal tem mais dinheiro, eles vão consumir. Então esse boom de consumo, já que o consumo ele poderia aumentar muito rápido enquanto a produção não aumenta na mesma velocidade, ele tenderia a levar a um aumento de preços, uma vez que você tem mais demanda para uma oferta parecida. Esse aumento de preços força a inflação para cima, e para combater essa inflação, um banco central usando da medida ortodoxa para isso, o aumento de juros, teria que levar ainda mais a Selic. O que também tem um efeito adverso, porque esses juros mais altos, eles encarecem a tomada de crédito, desestimulam o risco por parte do empresário, que veria o seu capital sendo bem remunerado numa aplicação conservadora, ao invés de pegar esse capital para expandir a sua empresa, por exemplo, e também tem um efeito nada agradável nas contas públicas, que atualmente estão seguindo mais ou menos esse ciclo que eu vou apresentar para vocês. Você tem um descontrole fiscal, por conta disso, nós temos afastamento de investidores internacionais e também de capital nacional, que pode ir para fora, uma vez que nos Estados Unidos os juros são altos e o mercado é pujante. Então, se todo mundo quer trocar reais por dólar, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, ele acaba contaminando a nossa inflação, porque afinal de contas, o pão que você come, ele é dolarizado, é feito de trigo, o café que você toma, ele é dolarizado, porque o café é uma commodity negociada no mercado internacional, a carne é a mesma coisa, o combustível que você usa, idem. Lembrando que não é só você que usa, combustível é insumo para tudo que é produzido e transportado aqui no Brasil, de modo que esse dólar alto vai bater na inflação. Aí uma inflação mais alta provoca a subida dos juros, a Selic sobe. E quando a Selic sobe, como essa nossa dívida de 9 trilhões, 45% dela mais ou menos é atrelada à Selic, você tem mais despesa com os juros da dívida, o que piora a situação do descontrole fiscal, o que pode reiniciar todo esse ciclo, chegando inclusive na chamada dominância fiscal, que é uma situação onde essa parte fiscal está tão ruim que o Banco Central ele acaba perdendo capacidade de fazer política monetária, porque o que você espera é, se você sobe juros, você combate a inflação. Mas se ao subir juros você piora muito a despesa pública, ao dólar sobe, a inflação sobe mais. Então fica um cenário muito complicado. E para sair desse cenário é necessário cortar gastos, o que é complicado aqui no Brasil e, francamente, eu acho que não irá acontecer. Pô, mas o Haddad anunciou 70 bilhões nos próximos 2 anos. Talvez nem isso venha acontecer, porque vamos lembrar que os próximos 2 anos são 2025 e o ano de eleição, 2026. O governo vai realmente cortar gasto no eleitoral? Pode ser que eu esteja errado, mas acho muito difícil. Isso eu não falo só desse governo, não. Geralmente qualquer governo eleitoral é um ano que você abre mais a torneira para tentar usar a máquina pública para obter vantagem. E aí não é por acaso que o
JP Morgan, por exemplo, falou que o Brasil vive um eterno dia da marmota, em alusão àquele filme, muito bom por sinal, com Bill Murray, onde você tem o mesmo dia se repetindo infinitamente. Quem nunca viu esse filme é um clássico aí dos anos 90, se eu não me engano, vale a pena assistir. E eles rebaixaram a recomendação de compra pro Brasil, o Morgan Stanley falou que antes de melhorar pode piorar, e o Goldman Sachs foi pelo mesmo caminho, como você pode ver aqui na tela, né? Eles falando que a recomendação pro Brasil tá underweight, porque entendem que os juros altos prejudicariam os mercados, a parte de risco, o lucro das empresas. E para fechar o vídeo, qual teria que ser o rito adotado para que essas propostas se transformem de fato em lei? Bom, a primeira coisa é que os textos passariam pela Comissão de Constituição e Justiça para avaliação do teor. No segundo passo, depois, é a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. Terceiro passo, os textos seriam debatidos e votados, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Lembrando que nessa fase você pode ter mudanças no projeto. E aí, havendo alterações, o quarto passo seria uma nova votação, justamente para aprovar esses pontos que mudaram. E aí, somente após tudo isso, no final, esse pacote, que fatalmente estará diferente do seu início, chegará às mãos do presidente para que ele possa sancionar ou vetar a proposta, que só passaria a valer no ano subsequente. Então, aprovado em 2025, valeria em 2026. E Bruno, qual é a chance de que isso venha a acontecer? Como eu já disse, eu acho que é baixa, até por conta das falas, tanto do Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Aqui eu vou ler ipsiliteris. Primeiro, do Arthur Lira, abre aspas, qualquer iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas terá uma análise cuidadosa e realista das fontes de financiamento. Uma coisa de cada vez, responsabilidade fiscal é inegociável, ou seja, quer renunciar à receita, isentando quem ganha até 5 mil, vamos ver de onde vai vir a nova fonte se é realmente crível. E o Rodrigo Pacheco, abrindo aspas aqui, disse, esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão da isenção do IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se tivermos condições fiscais para isso. Portanto, em resumo, o que eles estão falando é o seguinte, você quer realmente mudar essa maneira como o imposto de renda funciona? Primeiro, corte gastos, ajeite a parte fiscal, entregue aquele déficit zero que foi prometido e já foi adiado. Talvez não zero, mas pelo menos numa situação mais crível, onde esse déficit ele vai diminuindo ao longo do tempo, ganhando mais confiança, para que depois esse assunto seja discutido. E aí eu quero saber a opinião de você. Você gostou desse anúncio de pacote? Acha crível? Não acha? Tá achando o quê do dólar acima de R$6? Já tinha investido lá fora? Não tinha? Deixe seu comentário aqui, como eu sempre digo, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Da minha parte era isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até a próxima.